Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, vendo essa aula à noite. Professora Rosana Machado, vamos para mais uma aula, a nossa segunda aula sobre empreendedorismo. Você se recorda algumas coisas que nós conversamos na aula passada? A gente vai fazer uma recapitulação então da nossa aula passada. Vou espelhando aqui a aula de hoje, o conteúdo de hoje, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre empreendedorismo, vamos conversar também sobre criatividade no empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre inovação. Eu tenho certeza absoluta que esse tema interessa enormemente a todos nós. Voltando aqui para observar se está espelhando. Tudo bem com você? Agora sim, vamos lá para a tela cheia. Aqui é a nossa apresentação. Então, hoje é sábado. Olha, sábado é sempre bom, né? A gente tem tanta coisa para fazer no sábado, dia 4/9. E nós estamos falando de empreendedorismo para o curso de Ciências Contábeis. Vamos lá, nós temos como objetivo para a aula de hoje conversar, discutir um pouco sobre criatividade, inovação, com uma análise histórica do empreendedorismo e fazer uma pequena introdução sobre o que é a conceituação e a importância do plano de negócio para as empresas, para as organizações. Então, a agenda é: primeiro, vamos falar sobre criatividade e inovação no empreendedorismo, na sequência, uma análise histórica do empreendedorismo e depois a introdução do plano de negócios. Eu trouxe aqui para vocês alguns livros, algo sobre a literatura que trata essa abordagem tão atual que é a inovação. Então, nós já falamos um pouco na aula passada sobre Schumpeter e hoje, basicamente, a gente vai falar também sobre inovação. Então, temos Educando para a Inovação, do Ronaldo Mota e do David Scott, a Bíblia da Inovação, de Fernando Tríades, A Inovação Destruidora, do Ferri. Temos também um livro muito importante, que é de Estratégia Competitiva, do Michael Porter, Estratégia Competitiva para as Organizações e para as Nações, também para os países. Esse livro é incrível, eu gostaria que vocês lessem. Estratégia do Oceano Azul, esse também é muito bom, inclusive tem tutoriais e vídeos sobre esse livro. Também, esse livro é internacional, muito usado na literatura quando se trata sobre inovação. Temos o Payback, a recompensa financeira da inovação, e Gestão Integrada da Inovação. Esses livros são ideias para a gente melhorar um pouquinho mais essa abordagem voltada para o que construir, o que repensar nos nossos negócios pós-pandemia, como trazer uma tradução um pouco mais criativa para a empresa que a gente está trabalhando agora também. Então, relembrando a aula passada, a gente vai colocar um vídeo aqui muito simples e rápido, falando sobre empreendedorismo. Você sabe o que é o empreendedorismo? Para responder esta pergunta, você precisa estar por dentro do que é um empreendedor. Então vamos começar mostrando um pouco da história do empreendedorismo. Na Idade Média, o termo era utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Já no século XVII, o empreendedor assinava contratos com o governo, assumindo quaisquer lucros e prejuízos. No século XVIII, principalmente por causa da Revolução Industrial, os empreendedores eram os grandes inventores, que se aventuravam em descobertas científicas, formando assim a distinção entre o capitalista e o empreendedor. No final do século XIX e início do século XX, os empreendedores eram confundidos com administradores, o que acontece na verdade até hoje. Mas não podemos esquecer que os empreendedores são grandes inovadores, criando oportunidades e assumindo riscos. Agora vamos revelar alguns mitos e verdades sobre o empreendedorismo. Todo empreendedor já nasce com essa qualidade, não é mesmo? Temos grandes referências como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, que são grandes talentos natos. Mas na verdade o empreendedorismo pode sim ser ensinado, tanto que diversas escolas e universidades já incluíram o empreendedorismo em suas grades. Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores.
O empreendedor é apaixonado pelo trabalho que realiza e acredita que o dinheiro é só uma consequência do sucesso dos seus negócios. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Na verdade, bons empreendedores evitam riscos desnecessários, agindo somente depois de muita análise e planejamento. Desta forma, assumem riscos de forma controlada, vendo até onde podem chegar em um projeto. Empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Eles são grandes líderes e reconhecem que para o sucesso é necessário uma equipe de profissionais competentes para ajudá-los em um campo onde eles não possuem o conhecimento. O empreendedor nem sempre é o dono de um novo negócio. Existe um tipo de empreendedorismo chamado corporativo, em que o empreendedor atua dentro de uma empresa que já existe, criando novos produtos ou novos métodos. Mas e o futuro? Como vai ser? O futuro do empreendedorismo está voltado para a indústria 4.0, na qual o empreendedor está focado num cenário em que as tecnologias de informação e de automação serão protagonistas, criando as chamadas fábricas inteligentes. Essas novas tendências criam enormes oportunidades para os empreendedores que atuam na área de tecnologia, pois muito do que será necessário para converter as manufaturas, os meios de transporte, o agronegócio e outros setores industriais ainda precisam ser desenvolvidos. Como exemplo dessas novas tendências, temos empresas focadas em Big Data, análise de dados, computação em nuvem, robótica avançada, entre outros. Com isso, fica claro que a nova ordem é a conectividade. Cada vez mais será exigido inovação e dedicação dos empreendedores. Por isso, investir nessas ferramentas é de fundamental importância. Bacana, muito interessante essa abordagem. Então, retomamos um pouco do que conversamos, mas a criatividade e a inovação no empreendedorismo é o tema dessa aula, mas não é o tema dessa aula. É um dos grandes focos de grande importância para tratarmos também sobre empreendedorismo neste momento. Então, o que é a criatividade? A criatividade envolve um processo aqui do cérebro como um todo, implica a habilidade de desafiar suposições, de reconectar, de reconhecer padrões, de ver novas maneiras de fazer conexões, arriscar-se e agarrar oportunidades. Essa é uma frase de do Walter Herrmann, lá em 1990. Parece tão antigo, mas está tão em voga, tão nova, essa questão da conexão. Então, a criatividade é esse pensar amplo, onde você pensa sem nenhuma restrição. Você deixa o seu cérebro aberto, a sua mente aberta, olhando para exatamente a atividade que nós pedimos, que a professora pediu para você fazer em casa. Recorda? Pensar um pouquinho quais seriam as necessidades, quais seriam as dores, quais são desejos que você observa no cenário onde você mora, na sua casa, no seu trabalho, que não tem solução. Mas por que isso, professora? Como eu vou pensar em qualquer coisa, em qualquer produto, em qualquer serviço? Exatamente. É para você pensar com essa leveza, com essa simplicidade, com esse desprendimento, porque nós, inovadores, nós, administradores, vocês devem se recordar quando estudaram pouquíssimo tempo sobre o início da administração com Henry Ford. Ele não tinha todas as habilidades, ele não era engenheiro de construção automobilístico, ele não era advogado para tocar os negócios, ele não era administrador. O que esse homem fez de tão excepcional? Ele soube divulgar fortemente o sonho dele com relação ao automóvel e trouxe pessoas para pensar essa criatividade, porque ele era extremamente invencível, extremamente criativo. Então, a criatividade dele fazia com que o espírito empreendedor dele conseguisse trazer pessoas para o jogo, pessoas que quisessem jogar aquele mesmo jogo com ele, que quisessem sonhar aquele mesmo sonho. Aí ele trazia engenheiros, ele trazia pessoas que tivessem capacidade de pensar em soluções. É isso que nós vamos fazer. Tal como Henry Ford, a gente vai pensar em coisas que talvez a gente, na rotina do dia a dia, a gente reclame. Nossa,
não tinha solução para um rótulo para esse remedinho, qual seria a solução? Vamos pensar nessa solução hoje. Pequenas, simples inovações, mas também inovações grandes, tá? É isso que a gente precisa pensar enquanto criatividade. E a inovação? Tem uma diferença entre criatividade e inovação. A inovação é um instrumento específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente, um serviço diferente. Essa é uma frase muito nova, de 1987, mas é de Peter Drucker, o papa da administração moderna. Ele coloca aqui uma oportunidade para negócio. Então, quando a gente olha para a inovação, nós estamos falando de produtos e serviços que podem ser vendidos, comercializados no mercado. Produtos que as pessoas sintam necessidade, que tenham demanda. E quando a professora fala demanda aqui, eu estou falando de existe pessoas, a demanda existe um número de pessoas no mercado que além da necessidade, porque ela não é ilusória, além da necessidade elas têm dinheiro, recurso financeiro para investir, para comprar aquele produto ou para utilizar-se daquele serviço. Então é exatamente isso que é inovação. Inovação é disruptiva também, inovação é criatividade, a criatividade é a mãe da inovação, a criatividade é a mãe de todas as artes. Eu posso criar em diferentes locais, no mundo da dança, no mundo da pintura, eu posso criar no mundo dos novos produtos, eu posso criar um foguete que vai para a Lua, eu posso criar. Mas a inovação é quando essa criatividade, esse novo pensar de produto, ele pode ser comercializado. E ele tem público que tem demanda, que tem dinheiro, que tem condições de adquirir esse produto ou serviço. Essa é a grande diferença entre um e o outro. Então, criatividade é o processo mental de geração das novas ideias por indivíduos ou por grupos de indivíduos, e a inovação é a implementação, é colocar em prática essa ideia criativa com a finalidade de gerar valor para a pessoa que compra, que adquire esse produto, onde ela invista dinheiro, faça essa troca entre o que ela entende que tem valor. Lembra quando a gente fala, nós deveríamos gerar valor, agregar valor à soja? A gente está falando exatamente disso, de partir para um outro processo de manufatura, de industrialização. Então, gerar valor é agregar valor a esse produto para que as pessoas percebam que elas podem investir nisso. A criatividade é pensar coisas novas e a inovação é fazer coisas novas e valiosas, que tenham valor dessas coisas que foram pensadas. Bacana o conceito, né? Então, inovação é a palavra com diferentes interpretações que precisa ser contextualizada, colocada em um campo de ação, implementada, para compreender o seu real significado. Essa é uma frase de Moises Zimantov, é lá de 2007. A inovação é o uso comercializável, onde eu possa levar para o mercado, né? Bem-sucedido de uma invenção. Então, quando eu invento, quando eu crio, quando eu penso, é diferente de quando eu inovo. Inovação é essa capacidade, sim, de comercializar um produto. E a inovação também é atribuir novas capacidades aos recursos existentes na empresa, gerando riqueza. Essa é mais uma frase de Peter Drucker. Então, a inovação, ela traz um crescimento para o empreendimento. Essa é uma forma importante de se pensar as empresas. Nós queremos empresas, queremos organizações que não só tenham condições de trazer lucratividade e resultado, mas que essas empresas, com esse resultado, elas possam crescer, se desenvolver. Então, é isso que nós almejamos para o empreendimento, para um negócio. Mas por que a gente deveria inovar então, professora? Por que inovar? Porque nós precisamos
acabo de falar, crescer, aumentar o nosso market share, a nossa abrangência no mercado, local, nacional e global. Então, nós precisamos ter ganhos de competitividade no mercado global. Para isso, a gente precisa adquirir novas formas de ver, de interpretar, de co-criar, de criar em cima de produtos que já existam, para melhorar esses produtos, para conseguirmos entrar nesse mercado global. Para que a gente consiga também, para que as empresas tenham crescimento empresarial. As empresas devem crescer, sim, elas não podem ficar estagnadas, porque uma empresa estagnada, parada, daquele mesmo tamanho, naquela mesma situação, muito facilmente essa empresa sucumbe. Ela, em fácil situação, ela pode quebrar os negócios. Então, a gente precisa, sim, se desenvolver e crescer no mercado empresarial, para que haja valorização profissional. Ora, se você trabalha em uma empresa, você quer que a empresa cresça, que ela seja mais competitiva, porque se tudo isso estiver acontecendo, significa que também nós estamos crescendo dentro do negócio. Então, nós queremos melhorar a nossa capacidade profissional, fazer novos cursos, adentrar novos mercados, para que hajam melhores práticas operacionais. Então, a gente percebe que à medida que nós desenvolvemos competitividade, crescimento e valorização profissional, nós melhoramos também a prática da operação na empresa. Isso é muito importante. Nós diminuímos o custo da operação e diminuímos ainda as falhas quando manuseamos essa operação, quando executamos essa operação. Há também uma redução de riscos na produção, porque à medida que você produz, que você desenvolve esse sistema de manufatura, quanto mais você faz, quanto mais você executa uma atividade, menos você erra. Você minimiza o erro, então, na produção. Por quê? Porque a gente aprende desenvolvendo a habilidade de fazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente desenvolve a habilidade de fazer. Se você fizer um arroz a primeira vez, você pode deixar ele ficar muito mole, ou muito salgado, ou muito aguado. Mas na segunda vez você já fala, vou colocar menos sal. Opa, vou deixar ele fritar um pouquinho mais para os grãozinhos ficarem mais durinhos. Opa, quero colocar um pouquinho desse tempero para ele ficar com um pouquinho mais de sabor. Então você reduz o risco de produção, você aprende. E essa é a grande sacada. Nós devemos aprender e aprender o tempo todo para a gente melhorar e aumentar a competitividade. Então, por todos esses motivos, por todos esses grandes 7 motivos colocados aqui, é que a gente deve inovar. Opa! Temos, então, formas, tipos de inovação. Vamos pensar aqui quais são esses tipos. O primeiro deles é inovação no processo. Eu acabei de dizer que quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente aprende a fazer. Então, quando a gente aprendeu a fazer, por exemplo, a desenvolver a manufatura de uma caneta, como fazer uma caneta, nós podemos melhorar o processo, diminuindo o tempo gasto nesse processo produtivo, diminuindo o desperdício de energia, de água, da energia das pessoas, ampliando a nossa visão sobre esse processo. Quanto mais a gente amplia essa visão, mais a gente consegue enxugar a forma de se manufaturar um processo. Então, isso é fundamental. Então, a primeira forma de inovar é no processo. A segunda forma de inovar é na prestação de serviço. Quando você vai num salão cortar o seu cabelo, fazer uma escova no seu cabelo, pintar o seu cabelo, ou um barbeiro fazer uma barba, um bigode, fazer o seu cabelo, você observa que aquela pessoa tem muita habilidade no que ela faz. Por quê? Porque ela desenvolveu expertise no processo de fazer. Então, a prestação de serviço é uma grande forma de inovar. Quanto mais eu corto o cabelo, mais eu aprendo a cortar, aí eu trago novos estilos de corte, novos formatos de corte.
Então, eu mudo, eu inovo na prestação de serviço de cortar cabelo. E aí eu ganho mais dinheiro. Ah, só o fulano de tal barbeiro ali da rua Getúlio Vargas que sabe fazer aquele Z no cabelo da criança. Então, ele vai ganhar mais pessoas adeptas ao serviço dele, porque ele está inovando na forma de prestar serviço. Também o serviço dentário, hoje com clareamento, também o serviço do médico, também o serviço de limpeza, toda a prestação de serviço. Ela pode ser, a gente pode conferir inovação no processo de fazer. Então, na prestação de serviço, a gente também inova. E nós inovamos no produto, nós inovamos na embalagem do produto, nas características físicas do produto, e na embalagem primária, também na secundária, que é utilizada para transportar. Nós inovamos na característica do produto, no sabor, no formato, na própria textura dos produtos, na flexibilidade desses produtos, no estilo desses produtos, no tamanho desses produtos. Então, nós inovamos co-criando nos produtos, mas também nós inovamos com novos produtos, né? Trazendo novos produtos para o mercado. Então, esses são os tipos de inovação, onde nós criamos, onde nós percebemos, onde nós trazemos invenção e a gente consegue inovar colocando esses produtos no mercado para conferir resultado financeiro bom para o nosso negócio. Tenho uma ideia e quero montar um negócio. Ah, que bacana! Como que a gente faz isso? Primeiro, nós fazemos de uma forma exploratória, pensando, bom, eu tenho um problema aqui. A nossa aluna da outra sala, eu falei para vocês na aula passada, ela inventou, né, ela pensou num problema que ela tem. Ela não consegue ficar olhando a agenda, ou ela esquece de olhar a agenda dela, e ela tem muitos afazeres durante o dia. Ela tem que ir no médico muitas vezes, ela tem várias coisas para reportar para o chefe dela, conversar com o chefe dela, ela tem coisas para fazer com as pessoas subordinadas, então ela tem coisas da faculdade para fazer, ela tem N situações para fazer. E ela diz, professora, eu não consigo voltar na minha agenda toda hora, e às vezes eu me disperso, quando chega no final do dia eu vou observar, pá, não fiz. Então o que ela pensou? Esse é um problema, é um grave problema, porque tem pessoas que realmente não conseguem ficar carregando a agenda, ou não conseguem ficar voltando a atenção para pensar. Ela pensou no que eu disse na aula passada, ela pensou em desenvolver um pequeno bottom, que vai ficar na roupa dela, e aí de manhã ela, como um gravador esse bottom, ela vai ligar o bottom, e a partir disso ela vai fazer a gravação da própria voz dela. 8 horas da manhã, reunião com o chefe. Pim, gravou. 9 horas da manhã, reunião com as pessoas da operação. Vamos conversar sobre a máquina A. Pim, gravou. E aí lá no horário, o bottom dela vai dar uma tremidinha e vai sair a voz dela. 8 horas da manhã, reunião com o chefe. Ela pensou nessa ideia de inovação, tanto ela pensou no problema como no produto. Ela fez, então, uma análise exploratória, aqui, chamada Designer Think. Quando eu faço uma análise exploratória, eu começo primeiro pensando aqui, no mundo das minhas ideias. O que é o problema? O que eu não consigo fazer? Por que isso é um problema para mim? Ou por que isso é um problema para o meu time? Ou por que isso é um problema para minha família? Ou por que isso é um problema nacional? Depois, ela vai para o mercado e faz uma análise. Designer Think significa eu vou desenhar, eu vou pensar, trazer essa ideia, esse think, essa ideia, esse pensamento e construir, transformar isso num protótipo para o mercado. Então, eu vou fazer essa análise e transformar num protótipo. Foi isso que ela fez. O segundo momento é desenhar um quadro de modelo de negócio chamado Business Model Canvas. Esse canvas é um quadrado, é um papel onde a gente vai imprimir exatamente como está aqui atrás. Talvez vocês já tenham feito isso, o desenho desse modelo de negócio.
de maneira que, de um plano amplo, como este plano que a gente vai construir, que é a nossa última prova, de até 20 folhas, ou talvez mais, a gente consiga tirar só um retrato dele, que é só uma página. Então, o Canvas é só essa página, que a gente também vai conversar e colocar aqui dentro do nosso plano maior. Esse Canvas, ele serve para fazer com que eu tenha eu coloque toda a minha ideia num papel só. E aí eu prego no mural, num quadro de gestão à vista, onde todo mundo passa ali e olha. Ah, tem que fazer isso. Ó, nós estamos aqui. Ah, o nosso público-alvo é esse. Opa, a nossa primeira atividade é essa. Ele faz um retrato. E a validação da tela do modelo de negócio também deve ser desenvolvida. A validação do Canvas. E na sequência a gente vai escrever o plano maior. Esse autor, Steve Blank, ele diz essa frase aqui, essa frase é muito interessante. Nenhum plano de negócio resiste ao primeiro cliente. Pessimista? Otimista? Eu diria que essa frase, ela sacode um pouco a nossa vaidade. Porque quando a gente abre um negócio, que seja um carrinho de cachorro-quente, que seja um negócio de alta tecnologia, nós, além de fazermos a nossa pesquisa mercadológica, o grupo, as pessoas que se interam dessa atividade, que desenvolvem esse negócio, elas acham que aquele negócio ele é perfeito. E muitas vezes ele não passa pelo crivo, pela conferência, pelo auferir do cliente. Então, um cliente, ele deve ser consultado sempre, em todas as etapas do desenvolvimento do negócio, para a gente entender se esse negócio realmente pode emplacar, se esse processo de inovação pode ser emplacado no mercado. Então, qual é a sua ideia? Você já pensou? O que você pensou sobre necessidade, desejo ou situação de insatisfação? Sua insatisfação ou de alguém da sua família, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de igreja, no entorno da sua casa. Às vezes você tem uma situação de uma água que passa ali, um esgoto que passa na frente da sua casa, eu não sei qual que é uma situação que você percebe simplesmente que você não conseguiu resolver ainda. Já pensou? É para a aula que vem, hein? Estou te esperando na aula que vem com essa ideia. A gente vai organizar, então, essas ideias inovadoras na aula que vem. Eu preciso que você traga essa abordagem para mim. Bacana, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse formato que a professora acabou de dizer. Nós vamos construir um plano. Se a gente vai fazer uma festa, um churrasquinho, a gente quer fazer uma festa legal, uma festa bem organizada, que não falte bebida, que não falte comida, que não falte mandioca para nosso churrasquinho, mas a gente quer uma festa legal. Para isso a gente desenvolve um planejamento. Planejamento é pensar, planejamento é discutir com seus pares, planejamento é trazer o time. Pessoal, vamos planejar o que é o nosso próximo movimento aqui no negócio, o nosso próximo movimento na empresa? Esse é o planejamento. E o plano é quando eu coloco o que foi pensado, o que foi discutido no papel. Então, o plano, ele é formal. É isso que a gente vai construir. A gente vai construir no papel, a gente vai escrever no papel, digitar no papel, o que a gente vai construir de negócio de inovação, de produto de inovação, de conceito de inovação, pensando num negócio que lá na frente pode se transformar no negócio da nossa vida. Já pensaram sobre isso? Então, o plano é um documento que especifica todos os principais fatores necessários à criação de um empreendimento, de uma empresa, de um negócio, independente do seu tamanho, da sua área de atuação. Todas as empresas precisam ter um plano formal no papel. É um documento escrito que ajuda a esclarecer seus objetivos, tarefas, fornece algo ao qual se referir mais tarde, quando eu não sei, nossa, qual que era a minha visão sobre o negócio? Ops, está no plano.
que a gente pensou em fazer como estratégia do negócio? Ops, tá no plano. Em quanto tempo que nós colocamos, que a gente organizou, quanto tempo que a gente disse que a gente vai diluir o investimento que foi colocado no negócio? Ops, tá no plano. Percebe? O plano, ele traz toda essa abordagem. Bacana, né? Então, é isso que a gente vai construir. A gente vai ver esse plano, eu quero mostrar esse formulário na aula que vem para vocês, a gente vai discutir um pouco desse formulário e é a nossa prova invertida, o nosso plano, porque a partir de agora a gente já começa a preencher a última prova da terceira unidade, conforme combinamos na aula passada. Então, precisamos também de alguns cuidados. O plano não é um documento aleatório, a gente deve entender que o plano não garante o sucesso do negócio. Não garante. Mas ele minimiza, ele diminui a condição de erro. Quando eu observei, quando eu analisei, quando eu fui no mercado, a gente vai fazer análise SWOT, a gente observou o que o mercado está falando, quais são as nossas competências internas também, a gente escreve isso no plano, e juntos, numa grande equipe, num grande time, a gente diminui a capacidade, a condição de errar, né? O plano de negócio não faz milagres. É preciso que se entenda, que se tenha boas ideias, para se ter bons planos. E o objetivo também do plano é dar credibilidade, é dar autoridade para a ideia. Quando eu tenho um plano pronto, e esse plano que a professora vai desenvolver com vocês, ele pode ser simplesmente transformado num projeto de negócio, e você pode conseguir grana, dinheiro, pessoas que queiram investir nessa ideia, entende? Então, quando esse plano está organizado, formalmente, você traz para esse mundo dos negócios investidores, pessoas que pagam por sua ideia. Então, ele dá credibilidade, dá crédito, pessoas que acreditam no seu negócio e dá autoridade para a sua ideia. Tudo bem? Vamos ficar por aqui hoje. Se vocês têm dúvida, mandem um WhatsApp para a professora, perguntem ou simplesmente escrevam que na aula que vem a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas eu acredito que ficou tudo esclarecido, correto? Um forte abraço para vocês. Eu digo mais uma vez obrigada, eu fico sempre muito grata. A gente vai sair aqui desse modelo da apresentação, parando a apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam para mim, enviem lá no nosso WhatsApp, que a professora responde para vocês. Tudo bem? Um forte abraço, bom final de semana. Eu vou sair aqui da tela de apresentação, interrompendo a nossa gravação, e eu desejo que vocês tenham